E aí, galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao canal Chemicolor. Aqui você aprende química de um jeito super rápido, prático e hoje vai ser mega colorido, ok? Hoje a gente vai falar sobre pilha, sim, pilha de Daniel. Lembra aquele assunto de eletroquímica? A base de tudo. Então vamos lá? Bora lá aprender? Então vamos lá. Gente, Daniel criou esta pilha em laboratório muito bonitinha e é muito importante que vocês entendam os pedacinhos que tem na pilha, ok? Bom, tomar cuidado para a lâmpada que está aqui no chão virar pedacinho. Então vamos lá. Aqui, nós temos então 2 beckers, certo? Num becker, ele colocou um eletrodo de zinco. O eletrodo é uma plaquinha de metal. É meio cinza, gente, mas não deu para fazer cinza. Aí eu coloquei uma corzinha mais clara, que é do cobre, que é o metal mais escuro. Esse eletrodo de zinco está ligado através de um fio de platina a um outro eletrodo de cobre, que o cobre é meio vermelhinho mesmo, metal, então eu consegui encontrar uma corzinha mais apropriada. Eles estão encaixados nos beckers que tem uma solução aquosa, por isso que está aquosa aqui nas duas, de sulfato de zinco. É uma coincidência o sulfato de zinco? Não é. Ele tem que combinar com o eletrodo. No outro becker, nós também temos uma solução combinando com o seu eletrodo de sulfato de cobre, ok? Quando este sulfato de zinco é colocado em água, ele forma íons, porque ele sofre uma dissociação iônica. O sulfato de cobre, também quando colocado em água, forma uma dissociação iônica e ele se desmancha. Aqui ficamos com íons zinco 2+, e aqui sulfato 2-. Aqui cobre 2+, e aqui o sulfato 2-. Aí vocês vão me falar, mas por que é 2? Gente, o sulfato, se vocês forem buscar numa tabelinha de ânions, a valência do sulfato é 2-. E se não desceu 2 aqui no zinco, é porque o zinco é 2+, então cancela, por isso que a fórmula fica assim. Aqui no cobre existem 2 tipos de cobre, temos o cobre 1 e o cobre 2. Se esta valência do sulfato não desceu aqui embaixo no cobre, é porque o cobre também é 2, e aí cancelou. Aí vocês vão me falar assim, mas sempre vai ser assim? Vai cancelar? Não, gente. Vocês vão ver que nos exercícios de vestibular existem situações em que eles montam uma pilha com, por exemplo, o sulfato de prata e a valência da prata é 1. Então não precisa ser sempre 2 e 2. Aqui na pilha de Daniel foi 2 e 2, ok? Esqueci de falar da ponte salina. Existe um tubinho aqui formando uma ponte salina. Por que salina? Porque tem um sal também dissolvido em água. E aqui, normalmente, tem um algodãozinho, tá? Pro sal não sair, essa solução aquosa. Então, vamos lá. Quando a gente coloca os 2 eletrodos ligados a um fio de platina, independente se tem a ponte salina ou não, nessas soluções aquosas, o que acontece? Gente, na hora a lâmpada acende. Vamos acender essa lâmpada. Na hora a lâmpada acende. Por quê? Pelo seguinte, não precisa de mais nada. Colocou os 2 eletrodos, pá, passa uma corrente elétrica saindo do zinco para o cobre e a lâmpada acende. Gente, por que acontece isso? Isso é muito importante que vocês entendam. Esses 2 metais, como o nome diz, são metais. Eles têm tendência a doar elétrons. Ok, então os 2 deveriam lançar os elétrons pelo fio de platina. Por que isso não ocorre? Não ocorre porque o zinco, ele é muito mais reativo que o cobre.
O zinco faz parte dos metais de transição. E se vocês observarem naquelas propriedades que tem na tabela periódica, o que acontece? Família 1A, família 2A são metais muito mais reativos de maneira geral. Tem exceção, mas de maneira geral que os metais de transição que ficam no meio da tabela periódica, tá? Pá, vai aparecer uma tabelinha aí para vocês. Então, a família 1A e 2A são metais muito mais reativos que os metais de transição. Então, o zinco é um metal de transição. Aí vocês vão falar para mim, mas o cobre não é também? Nossa, o cobre é. Será que eu falei errado? Não, não falei errado, peguei vocês. Acontece que o cobre é um metal nobre, como o ouro, a prata, mercúrio, platina, são metais nobres. E o que acontece com esses metais nobres? Por que eles são chamados nobres? Porque eles não reagem com facilidade, ou seja, eles não sofrem oxidação muito fácil. Ah, agora eu entendi. Por isso que quando eu vou numa feirinha hippie e eu compro um anelzinho, gente, eu comprava muito quando eu era adolescente, uns anéisinhos de latão super bonitinhos, tal, eles oxidam, deixam o dedo da gente verde. Já aconteceu isso com vocês? Pois é, ou o pescoço. São metais que oxidam. Ah, e anel de prata? Não, anel de prata, ele oxida, mas muito menos que aqueles de latão, certo? E o ouro? Gente, o ouro, já viu o ouro ficar preto? É muito difícil. Ele demora muito para oxidar. E quando ele fica meio escurinho, a gente passa uma flanelinha, pronto, limpa. Agora, quem oxida mais, a prata ou o ouro? A prata. Sim, mas mesmo assim é um metal nobre. A gente limpa a prata e ela fica linda de novo. Valeu? Então, estamos falando do zinco, que é um metal de transição, né? E a gente já ouviu falar em telhado de zinco? Já. São telhas baratas. Agora, e telhado de cobre? Não, gente, não existe, é um metal nobre. Então, a chance do zinco, mandar elétrons para lá, para o cobre é maior. É mais ou menos assim, ó. O cobre e o zinco são colocados juntos, os dois pensam, nossa, eu vou enviar elétrons, eu vou doar elétrons, enquanto o cobre fica, eu vou doar elétrons, o zinco, já doou os elétrons. E aí quando o cobre vê, meu Deus, os elétrons chegaram, mas eu não quero elétrons, porque eu sou um cátion, eu dou elétrons. E aí os elétrons saem do zinco, do eletrodo, percorre o fio de platina, acende a lâmpada e o cobre não quer elétrons. Quem é que recebe os elétrons que o zinco mandou? Ele joga para a solução. E para quem vai os elétrons? Para o cobre 2+. O cobre 2+ ganha elétrons. Então já vamos começar a fazer nosso resuminho. Muito bem. Aqui, nesta parte, nessa semipilha, porque aqui eu tenho uma pilha, aqui é uma semipilha, aqui é uma semipilha, também chamada de semicela. Aqui dou elétrons. Bom, se daqui saem os elétrons, a corrente elétrica, ela parte daqui para cá, então aqui sofreu oxidação. E aqui sofreu redução. Então, aqui doa elétrons. Doa elétrons. Aqui recebe. Então, lembra que redução recebe. Beleza. Aí, esse que sofre oxidação é chamado de ânodo. Esse que sofre redução é chamado de cátodo. Aqui é o polo negativo da pilha, aqui é o polo positivo. Muito bem, continuando agora, que nós já sabemos isso tudo e vale para todo tipo, gente. O segredo é descobrir quem é que é mais reativo, sempre. Basta olhar a fila de reatividade. Procura a fila de reatividade de metais, eu vou colocar para vocês, tá? Muito bem, então o zinco 0 perdeu elétrons. Vou continuar aqui fazendo a comparação, tá? O zinco 0 pode ser zinco 0 ou zinco sólido, é a mesma coisa. Ele perde elétrons, então ele se desmancha.
Ele vira zinco 2+, mais 2 elétrons. E o cobre? O cobre 0 não quer saber de elétrons. Quando ele vê que chegaram os elétrons, quem recebe? O cobre 2+. O cobre 2+ vai ganhar 2 elétrons e vai virar cobre 0. Muito bem, gente. Esta é a semi-reação de oxidação. Semi-reação de oxidação. Esta é a semi-reação de redução. Muito bem, é isso que acontece. Bom, e aí? Bom, aí já está colocada a lâmpada, acendeu, mas vai ocorrer um desequilíbrio aqui. Por quê? Gente, se o zinco 0 vai desaparecendo, né? O zinco 0 está mandando elétrons, ele vai desmanchando. E aqui, não vai formando cobre? Vai. Aqui vai engordando a placa do eletrodo, até que a plaquinha de zinco acaba. E aí a pilha acaba. Pode jogar fora a pilha, mas descarta no lugar certo, ok? Essas eram as pilhas de antigamente. Hoje em dia nós temos as recarregáveis, tá? Mas elas eram assim, jogava fora, acabou. Bom, e aí? Vamos escrever aqui, né? Essa nossa pilha ocorre corrosão. Essa nossa semipilha, o eletrodo de zinco. E essa ocorre deposição. Ai, acho que eu tô ficando rouca. Bom, então já falamos o que acontece com o eletrodo, só que aí, gente, aqui vai acabando, não vai? Vai. O que vai acontecendo aqui? O zinco 2+ vai aumentando, 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 fica numa quantidade maior que essa. E o cobre 2+ vai desaparecer, porque ele virou cobre 0 e esse eletrodo engordou. Então, aqui eu tenho excesso de zinco 2+. E aqui não é que aumenta, aqui fica com excesso. Mas aqui não aumenta a quantidade de SO4 2-, mas como esse daqui diminui, eu acabo tendo sobra e com a ponte salina ocorre o equilíbrio. Bom, se eu deixar essa pilha que acabou dentro de um eletrônico, ou mesmo lá, largo lá, um tempão de um brinquedo, o que vai acontecer? Corre o risco dela estourar. Por causa das reações químicas, dos líquidos que vão formando, ela vai ficar ali dentro. E aí estraga o brinquedo eletrônico. Então retirem a pilha após o uso, porque tem líquido ali dentro. Embora as pilhas hoje não sejam dessas, são muito mais evoluídas, mas podem estragar. Agora dando continuidade ali. E a equação global da pilha? Bom, a equação global a gente soma as duas. E aí? O que faz? Olha só, eu vou cancelar os 2 elétrons com 2 elétrons. Mas, Vânia, e se aqui tiver só um elétron? Se o metal utilizado aqui, por exemplo, fosse prata? Prata é um elétron. Não dá para cancelar com 2. O que a gente faz? Multiplica por 2. Todo mundo. E pronto, cancelou. Então, a equação global, o objetivo dela é juntar essas duas semi-reações em uma só e cancelar os elétrons. Então, vai ficar zinco 0 mais cobre 2+, flechinha. Zinco 2+, mais cobre 0. Essa é a equação global da pilha. Equação global. Bonitinha ela, né? Gente, também tem o que eles chamam de notação da pilha. O que seria a notação da pilha? Gente, muito fácil. É um resumão dessa pilha. Olha que legal que é. Na verdade, essa notação, ela diz tudo o que eu falei. Quer ver? Eu vou perguntar para vocês, vocês vão me ajudar a montar a notação. Aonde começa a pilha? Quem é que começa a dar problema? O zinco 0. O eletrodo de zinco manda elétrons. Beleza. Então, aqui, zinco 0.
barra. O zinco vira o quê? Zinco 2+. Pode botar o 0 aqui ou não, tá? Ele vira zinco 2+. Barra, barra, que seria essa ponte salina, o que separa as duas semicelas. Quem é que recebe os elétrons? Vamos lá. O cobre, ele apenas recepciona, como se fosse um canudinho. Ele recebe os elétrons e passa lá para baixo. Mas quem fica de fato com os elétrons? O cobre 2+. O cobre 2+ ganha 2 elétrons, e vira cobre 0. Pronto. Aqui está a semipilha de oxidação. E aqui está a semipilha de redução. E é sempre nessa ordem. Umas perguntinhas que vocês devem estar querendo fazer. Vânia, a ordem aqui tanto faz? Tanto faz, pode colocar Cu2+, zinco 0 ali também. Agora, a ordem na reação de oxidação é sempre essa. Os elétrons têm que estar lá no produto. E a de redução? Os elétrons têm que estar aqui. Então, se vocês montarem as equações em que os elétrons ficam nas duas equações, ou só no reagente ou só no produto, tá errado. Revejam, ok? Então é isso. Pratiquem exercícios, tem bastante exercício sobre pilha. Essa é a noção geral, muito importante. Sabendo isso, vocês vão arrebentar nas próximas, ok? Um beijo, obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!